Vocês vão assistir agora a culminância da eletiva Que Mundo é Esse? Quando a gente pensou nessa eletiva, eu e o professor Fábio, a gente queria chamar a atenção daqueles alunos que se interessam em saber mais ou que já têm a escolha, né, pelas áreas do jornalismo, da história, da geografia, da geopolítica, que querem ser docentes assim como a gente, que se interessam pelo comércio exterior, pelas relações internacionais, ou mesmo aqueles que querem se preparar mais para o vestibular e para o Enem, né, sabendo um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Então, a ideia era a gente desenvolver o senso crítico nos alunos, né, com base na análise da sociedade que os rodeia, assim, ver quais eram os temas prementes do ano que se passou, né, e a gente fazer uma discussão em cima desses temas, tentando desenvolver o senso crítico dos alunos, né, por meio de conversas, debates e outras coisas que a gente usou na sala de aula. Então, a ideia era essa, né, e é nisso que está baseado os vídeos que eles fizeram aí que vocês vão assistir. Então, vamos prestigiar agora os vídeos dos alunos, ou seja, o que eles fizeram na eletiva durante esse ano? Vamos lá? A desigualdade social no Brasil vem aumentando muito de acordo com o IBGE. A concentração de renda aumentou muito em 2018 no país, sendo que a renda dos 5% mais pobres caiu para 3%, enquanto a renda do 1% dos ricos aumentou em 8%. Que mundo é esse? A mídia estatal da Síria afirmou que 2 pessoas foram mortas e 7 soldados ficaram feridos após um ataque aéreo atribuído a Israel no dia 31 de agosto de 2020. Que mundo é esse? Dados do INPE revelam que o número de focos de casos de queimada em 2020 na Amazônia é o maior nos últimos 10 anos. Só em outubro, o resultado mais do que dobrou em relação ao mesmo mês no ano de 2019. O resultado de 2020 é o pior para o período desde o ano de 2010, tendo 117 mil focos de calor registrados. Que mundo é esse? Não há um lugar seguro. Apenas 8% dos municípios brasileiros possuem delegacia da mulher. De acordo com a BBC News Brasil em São Paulo, segundo dados levantados pelo Datafolha em fevereiro do ano passado, foi apontado um número de mais de 1 milhão de mulheres que foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil, isso nos últimos 12 meses. Enquanto 37,1% das mulheres brasileiras já passaram ou sofreram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não é necessariamente melhor. Entre casos de violência contra a mulher, 42% ocorrem no ambiente doméstico. Que mundo é esse? Em 2017, o índice de desigualdade de renda no Brasil teve um aumento de 1,64%, mantendo a posição brasileira no ranking mundial. Que mundo é esse? No Brasil moram mais de 101 mil pessoas na rua e mais de 14 mil no estado do Rio de Janeiro. O número de pessoas que morreram nos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki é desconhecido, mas acredita-se que pelo menos 140 mil pessoas, numa população de 350 mil habitantes, tenham morrido no bombardeio de Hiroshima e 74 mil pessoas tenham morrido no bombardeio de Nagasaki. Que mundo é esse? Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, mostram que entre agosto de 2019 e julho de 2020, houve um aumento de 34,5% nos alertas de desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. Que mundo é esse? O nível de ameaça de terrorismo no Reino Unido foi elevado para grave, por precauções, depois dos ataques ocorridos na França e na Áustria. Que mundo é esse? Entrando um pouquinho aí na profissão como um todo, isso independente de quem está nas redações, na TV, no rádio, nas assessorias de imprensa, em eventos, enfim, é o seguinte, o ambiente digital, ele trouxe um desafio para o jornalismo, que a gente tem se saído bem. E eu falo isso porque não de favorável, assim, ao jornalismo em si, mas é o seguinte, quando a gente fala assim, nossa, as pessoas não escutam mais rádio, por exemplo, e aí a gente olha que o número de pessoas que ouvem podcasts aumentou muito, então a gente vê que foi uma adaptação.
né? Do mesmo jeito que antigamente a gente mudou do impresso e teve que se adaptar quando veio a TV, né? Quando a gente olha a história de revolução da prensa, a gente olha e fala assim, pô, então a gente consegue se adaptar. Então, assim, estamos ainda em fase de adaptação, né? O jornalismo, né? Ele tem uma característica de reportagem, de uma contextualização mais aprofundada, de um texto longo, e ainda há discussões sobre o quanto que esse formato, né, de texto, enfim, ele é eficiente às redes sociais. E aí o jornalismo tem esse desafio de ir também se preocupando, né, com os movimentos das pessoas que consomem notícia. Olha, essa pessoa ficou tanto tempo lendo essa notícia, essa pessoa não leu a notícia, ela só leu a manchete. Olha, essa pessoa encaminhou essa notícia sem ler, essa pessoa leu e não encaminhou, enfim. Então, tem esse desafio aí do jornalismo de identificar quais são os públicos e como adaptar, mas, sem dúvidas, a gente tem se saído bem aí nesse processo de avançar, né, no que tem surgido no ambiente digital. Outro desafio para o profissional assim, de comunicação e jornalista especificamente são as fake news. Né? Não é novidade para ninguém que o número e a propagação de notícias falsas elas têm aumentado muito. Né? As pessoas simplesmente acreditam quando tem uma receita de alho falando que tem a cura do Covid. Isso é um pouco preocupante, né? Por quê? Porque várias vezes o jornalismo ele esteve um pouquinho distante do que as pessoas entendem, do que as pessoas conhecem, né? Se você fala, por exemplo, para uma pessoa que é mais velha, olha, o alho ele pode ser uma cura para a Covid, e aí eu venho com um infectologista de Harvard, sei lá, que vai dizer que não há ainda uma comprovação científica com cura do Covid, a vacina e blá, e aí a linguagem ela é muito diferente, entende? Então, às vezes, a fake news ela veio também ensinando, assim, batendo na gente que, olha, a gente precisa comunicar de maneira eficiente, sem as firulas, né? Sem aquela coisa glamurosa do jornalismo. O jornalismo ele tem que ser prático, ele tem que ser cotidiano. Isso, inclusive, explica porque, de repente, o Bom Dia SP e o SPTV que passam na Globo são veículos, né? Assim como também Cidade Alerta, enfim, que alcançam mais a população, porque eles têm uma linguagem que é o que as pessoas querem ouvir e também aquilo que chega mais próximo do entendimento. E que nem sempre é bom, né? A gente pode, inclusive, aprofundar a discussão depois. Então, esse é um desafio, sem dúvidas, né, para o jornalismo, que como que a gente vai, então, acabar com a fake news, né? Ou então, como que a gente vai diminuir? Isso, é claro, né, a resposta é trabalhando com informações verídicas. E aí, como que a gente pode melhorar, então, a divulgação, né? E aí, por último, os ataques à imprensa, né? Isso é um movimento mundial, né, essa insatisfação com a cobertura da imprensa, essas críticas, né? Mas tem ficado cada vez pior. Ser jornalista no Brasil e no mundo é uma profissão difícil, sim, porque as pessoas estão cada vez mais desrespeitando e elas colocam num profissional que está só exercendo a sua profissão todo o peso de um veículo de imprensa, né? Por isso que a gente vê que agora as pessoas entram nas gravações e batem e, sabe, e ameaçam um jornalista, enfim, faz uma série de coisas. Então, isso tem aumentado muito o medo do jornalista de estar nas ruas agora, as ameaças, enfim. Com essa propagação ainda de fake news, a imprensa ela ganha ainda mais as pessoas que afrontam o jornalismo, ela ganha ainda mais um cúmplice, né? Que são essas pessoas aí para pegar, de repente, o perfil de um jornalista, criar uma notícia falsa e aí fomentar as duas coisas, né? Tanto a propagação de fake news, como também esse ataque massivo à imprensa. E eu deixo aqui uma frase que eu gosto bastante da Eliane Brum, que é uma das jornalistas que eu mais gosto, que é: a reportagem me deu a chance de causar incêndio sem fogo e espernear contra as injustiças do mundo sem ir para a cadeia. Porque eu acho que esse é o espírito do jornalismo. O jornalismo ele vem para trazer aquelas informações que vão impactar na rotina das pessoas, que são de interesse das pessoas e que vão despertar, vão chamar atenção para algum problema, ou elas vão, de repente, contribuir com o entendimento de alguém, né? Com compartilhar aí de conhecimentos. O racismo, em geral, ele é um tema que vem sendo cada vez mais estudado e levado a sério nos dias atuais. Situações onde a discriminação passava despercebida são tidas como inaceitáveis nos dias atuais. Mas nem sempre foi assim. Foi preciso muita desconstrução para mudar certos conceitos. Com os estudos que estão sendo feitos nos dias atuais, foram identificados até 3 tipos de racismo, sendo um deles o estrutural, que, segundo a presidente do portal G-Lets, Maria Silvia, se enraizou no Brasil durante a escravidão, onde o preto passou a ser visto como sujo devido às tarefas que ele exercia. O racismo estrutural se mostra em hábitos e falas embutidas na sociedade, como o termo denegrir, que vem de uso pejorativo e quer dizer tornar negro.
E existe também o racismo institucional, que são preconceitos vindos de instituições, tendo como exemplo a abordagem dos policiais com pessoas pretas. Com isso podemos concluir que muitos estudos ainda precisam ser feitos, e os que já existem precisam ter um alcance maior para as pessoas entenderem o lugar de fala e o respeito que se deve ter com outro indivíduo, né? As instituições teriam que rever sua forma de abordagem e a capacidade de atender essas pessoas, sem desrespeitar a sua cultura e a sua origem. Um nome muito bom para falar da origem da desigualdade é Jean-Jacques Rousseau, que foi aprendido nos últimos bimestres pelo professor Jefferson, na matéria de filosofia. Ele parte do princípio que o homem perdeu o seu estado de liberdade e começou a originar a desigualdade a partir do momento que ele saiu do seu estado de natureza. Seu estado de natureza, pré-história, a gente podemos citar esse período, onde ele tinha liberdade de fazer o que quiser, comer o que quiser, ter acesso ao que quiser. E hoje, em nosso processo de evolução, a gente acabou adquirindo a propriedade privada, né? Onde o homem ele não consegue frequentar lugares de ricos, né? Porque ele não tem a mesma condição financeira, basicamente. Bom, a desigualdade socioeconômica ela acaba atingindo a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero por conta das mulheres receberem algumas profissões um salário menor do que o do homem, e desigualdade racial é porque a maioria dos pobres são negros. E o grande epicentro disso, né, da desigualdade socioeconômica e o que causa ainda em nossa política que está implantada é a meritocracia, basicamente, que acaba resultando na falta de oportunidades de empregos e a falta de infraestrutura de como o pobre pode alcançar a riqueza, e a sociedade não acaba não se desenvolvendo, né? Um filósofo que também falava disso era Aristóteles, pelo determinismo, que foi aprendido nesse bimestre pelo professor de filosofia também, onde ele cita também sobre o homem sujeito à sua liberdade. Quando a gente não consegue acessar aquilo, uma classe social superior à nossa, a gente acaba sujeito à nossa liberdade. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, nem me esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. São casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada. Escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como a alegria, que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente, é gente humilde, que vontade de chorar. Aonde leva essa loucura? Qual é a lógica do sistema? Aonde estavam as armas químicas? O que diziam os poemas? Afinal de contas, o que nos trouxe até aqui? Medo ou coragem? Talvez nenhum dos dois. Sopra o vento, o carro passa pela praça e já foi. Por acaso. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do seu sócio. Confia em mim. Grande pátria, desimportante. Em nenhum instante eu vou te trair. Na virada do século, alvorada voraz. Nos aguardam exércitos que nos guardam da paz. Que paz? A face do mal, um grito de horror. Um fato normal, um êxtase de dor. E medo de tudo, medo do nada. Medo da vida assim engatilhada. Todos os dias, antes de dormir, eu lembro e esqueço como é que foi o meu dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. O nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo, e tão sério e tão selvagem. Hoje eu vim falar sobre a fake news. A fake news é um termo
em inglês, que significa notícia falsa. Essa notícia falsa normalmente é vinculada em redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook, ou em sites duvidosos. A fake news pode afetar muitas pessoas, principalmente na época de eleição, onde um candidato ataca o outro com notícias falsas e duvidosas, e o outro candidato pode ser prejudicado por essas notícias falsas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu vim falar um pouco sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Bom, primeiro, que é uma guerra comercial. Uma guerra comercial é uma disputa econômica ou financeira entre países. As formas mais comuns são a imposição de barreiras comerciais ou de impostos sobre importação e exportação. Essa disputa se iniciou em março de 2018, quando o presidente Donald Trump impôs tarifas sobre as importações chinesas, com cerca de 50 bilhões de dólares. Em resposta, o presidente chinês, eu não sei falar o nome, como é que fala o nome dele? Xi Jinping, tarifou 128 produtos dos Estados Unidos. Bom, até mesmo quem não acompanha esse meio financeiro, político, já deve ter ouvido falar entre essa guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Bom, esse assunto só começou a ter mais visibilidade em noticiários no segundo semestre de 2019, quando começou a afetar a economia de vários países, inclusive do Brasil, quando o dólar chegou a bater a cotação de R$ 4,25 em 27 de novembro de 2019. Desde então, os dois países vêm procurando uma trégua, que não obteve muito avanço. Pelo contrário, as novas tarifas de impostos e tributos chegaram à proporção de 25% dos itens exportados. As acusações dos Estados Unidos contra a China seria de que eles praticam competição desleal e roubo de propriedade intelectual. Segundo os americanos, os chineses dificultam a entrada de tecnologia e investimento direto americano, além de trabalharem para roubar informações que favoreçam o seu desenvolvimento. A verdade é que a China já é uma grande potência econômica e vem cada vez mais investindo na sua tecnologia de ponta para rivalizar com os Estados Unidos. Já os Estados Unidos está numa situação um pouco mais complicada, com o crescimento estagnado, o alto desemprego e mais importações do que exportações. Mas em 2020, o presidente Donald Trump e o vice-primeiro-ministro chinês Liu He assinaram um acordo de fase 1, que tem como ponto central que a China irá investir cerca de 200 bilhões de dólares em produtos americanos, para que possa reduzir o déficit comercial bilateral com os norte-americanos, que chegou a bater 420 bilhões de dólares em 2018. E é isso! Beijo!